O Supremo Tribunal Federal autorizou o governo a excluir do limite de gastos o ressarcimento das vítimas das fraudes do INSS. Abrimos essa edição do CNN Prime Time falando sobre esse assunto. Mas para entender o impacto que essa decisão do ministro Dias Toffoli pode ter nas contas públicas, eu converso com o ex-diretor do Banco Central, colunista do CNN Money, Tony Volpon. Tony, boa noite. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Vamos direto ao tema, então, Tony, com o que muito se diz que essa seria uma bomba fiscal. Essa proposta do governo, homologada pelo ministro Toffoli, seria uma bomba fiscal. Explica para a gente, por favor, isso. Há uma alegação, que eu tô vendo aqui nos jornais, pelo menos, né, que pela questão de segurança jurídica, que esse gasto, que é um gasto que será financiado com emissão de dívida pública, né, porque o governo não ostenta superávit primário, que ele poderia direcionar para esse gasto extra, né, que ele não deveria contar, né, na regra do arcabouço fiscal e, portanto, no limite, né, estipulado, né, na meta de superávit primário. Então, mais uma vez, vamos jogar uma coisa fora dos limites do arcabouço fiscal, né, fingindo que isso não vai afetar a situação fiscal do governo e, portanto, né, a trajetória da dívida. E, obviamente, como a gente viu nos casos do precatórios, tanto no governo Bolsonaro como também nesse governo, onde os precatórios também não estão dentro da regra do teto, tudo acaba caindo na dívida. A dívida não perdoa. Você pode chamar isso dentro do teto, fora do teto, dentro do arcabouço, fora do arcabouço. Dívida é dívida. Pois é, e fora esse impacto de ser uma dívida, de termos uma dívida, em cima até do que você falou rapidamente, para a credibilidade do arcabouço, para o espírito da regra, o que isso representa até para outros gastos que podem vir a surgir e muito facilmente deixa fora do teto de gastos, deixa fora da meta fiscal? Aquela questão. Eu acho que não tem absolutamente nenhuma justificativa de não colocar isso dentro da despesa fiscal e arrumar, né, e rearrumar outras despesas, ou como o governo está tentando fazer com o IOF, né, aumentar a tributação para poder pagar esse gasto, né? No final do dia, ele é fruto de uma ineficiência do próprio Estado, que deixou que esses fraudes ocorressem. Uhum. Então, aquela coisa, né? A conta agora vai para o contribuinte, né? Ninguém foi preso, do que eu saiba, pelo menos, né? Ninguém está sendo culpado. Também tem isso que essas associações que fizeram esses descontos indevidos têm a opção ou não de pagar de volta, e talvez o Estado vai cobrar deles ou não, tem o direito de cobrar deles ou não. Quer dizer, parece uma coisa muito frouxa em termos de realmente endereçar, né, os culpados por isso, que é uma grave fraude, né, que foi feita em cima de aposentados no final do dia, mas parece que vamos, né, botar tudo debaixo do tapete, né, emitindo mais dívida, pagando isso o mais rápido possível e não tendo nenhuma consequência fiscal em função desse gasto. Quer dizer, me parece realmente simplesmente uma movimentação política para tentar, né, apagar esse escândalo, né, e tirar ele das manchetes. E só para deixar claro, né, para se ter esse crédito extraordinário, a Constituição fala em despesas imprevisíveis e urgentes. E nós entrevistamos o ministro da Previdência no começo dessa edição e eu li para ele exatamente o que estava escrito na Constituição. A Constituição fala em despesas imprevisíveis e urgentes como guerras, comoção interna, calamidade pública. Eu queria pegar um pouco e talvez uma fraude ou um desconto irregular de aposentadoria não se encaixasse em guerra, comoção interna, em calamidade pública, até corroborando o que você falou. Mas eu queria pegar com você um pouco mais dessa importância de manter a credibilidade do arcabouço fiscal. O que significa ter um arcabouço onde as regras são cumpridas, os tetos, os limites, as metas são cumpridas? Qual é a sinalização que isso emite, Tony? Emite uma situação que, né, quando a coisa aperta, né, joga para fora, né? E, de novo, né, bota debaixo do tapete e vamos fingir que o arcabouço realmente é uma regra dura, né, que realmente está disciplinando o crescimento dos gastos,
né? Mas se fosse a intenção do governo de realmente, né, dar esse tipo de credibilidade ao seu próprio arcabouço, não, eles não fariam esse pedido ao Supremo. E você leu esse artigo da Constituição, mas parece que o ministro do STF concordou que de fato isso pode ser feito. Não sei como, né? E porque ele olhou para isso, viu algum tipo de coisa, né, muito fora, né, muito inesperada. A gente sabe desses fraudes faz bastante tempo, né? E que de fato merece esse tipo de crédito extraordinário, né? Por exemplo, né, a pandemia foi um caso Uhum. claro de crédito extraordinário, acabou se fazendo outra coisa na pandemia, enfim, né, outra discussão, mas aí você pode ver um caso muito claro onde realmente se deve ter esse tipo de crédito, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aí faz total sentido, né? Agora, para, né, devolver dinheiro que foi roubado devido a uma ineficiência do próprio INSS e do Ministério da Previdência em fiscalizar esse absurdo que são esses descontos, perder total controle sobre isso e aí dizer que isso, né, uma calamidade pública que merece um crédito extraordinário, de novo, me parece simplesmente um movimento para tentar tirar isso da manchete, porque claramente, se não fosse retirado do teto, aí a gente estaríamos tendo uma outra discussão nesse momento, que seria bem mais longa, que seria o que o governo vai fazer para compensar esse gasto. Vai aumentar mais a tributação, vai tributar mais, vai aumentar o imposto, vai cortar outros gastos. Dessa maneira, né? Simplesmente retirando da regra fiscal e não enfrentando esse trade-off, você só vai lá, o Tesouro emite mais dívida, essa dívida, obviamente, né, alguém vai ter que pagar lá na frente, né? Acaba caindo no colo do contribuinte, dia sim, dia não, e né, retira das manchetes, tenta realmente meio que abafar isso. Então, acho que é mais nesse Uhum. intuito, né? Porque se fosse dentro da regra, a gente estaria tendo, né, lembrando do contexto do IOF, né, e toda a polêmica ao redor disso, né? Mas agora a gente teria mais uma discussão. O que o governo teria que fazer, né, para Ok. pagar, né, essas devoluções dentro da Aham. meta de superávit primário que eles estão tentando atingir neste ano. Eu conversei com o ex-diretor do Banco Central, colunista do CNN Money, Tony Volpon. Tony, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite.